A paz do Senhor, pessoal. Me chamo Roberto e hoje eu quero te convidar para nós aprendermos um pouco sobre cristologia. Você já parou para pensar que a forma como você estuda Jesus determina o que você acredita sobre ele? No pensamento de Erickson, dos teólogos, que tem até o comentário sistemático, um dos maiores desafios hoje é o método cristológico. Por muito tempo a igreja focou na cristologia de cima. A cristologia de cima partindo da divindade, entendendo Cristo a partir da divindade. Mas o mundo moderno exige uma cristologia de baixo, partindo das evidências históricas. Erickson nos mostra que não precisamos escolher um lado. Ele argumenta que o Jesus da história e o Jesus da fé são as mesmas coisas. Por exemplo, não adianta você só querer estudar Cristo como Deus. Não é bom só Cristo como Deus, mas sim também Cristo como homem. Antigamente se fazia essa separação, mas Erickson aí concorda que devemos estudar Cristo como homem ou Cristo como Deus. Mas por que isso é vital? Porque a nossa salvação depende de um Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele se tornou nosso representante, sentindo o nosso cansaço, nossas lágrimas. Como Deus, ele ofereceu um sacrifício de valor infinito que nenhum ser humano e nenhum ser humano comum poderia oferecer. Se tirarmos 1% da sua divindade, ele não pode nos salvar. Se tirarmos 1% da sua humanidade, ele também não pode nos entender. Por isso requer uma boa análise quando a gente for estudar Jesus Cristo como homem e como Deus. E essa verdade não fica presa apenas nos livros de teologia. Ela invade a história da humanidade. Jesus não é um personagem do passado. Ele é o eixo central do tempo. Do nascimento em Belém ao trono da glória, a Bíblia e Erickson, nos lembra que nada está fora do seu controle. Os reinos se levantam e caem, as filosofias mudam, mas Cristo permanece o Senhor absoluto. Ele não apenas entrou na história, ele conduz para o seu propósito final. Estudar a pessoa de Cristo hoje é entender que, mesmo em um mundo caótico, o nosso Salvador é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. No final de contas, o método de estudo, estudar Deus, Jesus Cristo como Deus e Jesus Cristo como homem. O método serve para que possamos conhecer Cristo de forma mais profunda, segura e verdadeira. Então, há alguns problemas aqui que ele estava enfrentando. Questões contemporâneas no método cristológico. Aí você vai se deparar com esse tema vasto, onde ele fala sobre uma abordagem alternativa, Jesus Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele vai abordar alguns assuntos nessa parte logo inicial, falando da pessoa de Cristo. Ele vai falar sobre cristologia do alto, cristologia de baixo. Então eu estou trazendo aqui o resumo dessa parte, desse parágrafo que ele menciona. Então, Jesus Cristo tem que ser estudado dessa expectativa. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Nós podemos ver que João apresenta Jesus Cristo nessa expectativa. João, capítulo 1. Você pode ver a sua Bíblia Sagrada, tá certo? E examinar aquilo que Erickson queria mostrar para alguns teólogos daquela época, que não é bom a gente estudar Jesus Cristo só como homem ou Jesus Cristo só como Deus. Esquecer sua humanidade ou esquecer a sua divindade. É necessário que viemos estudar Jesus Cristo dos dois lados. A palavra de Deus nos diz aqui: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, as quais creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo, que é Deus, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é isso que Erickson quer apresentar.
A teologia dele é um pouco técnica, não é tão popular, é um nível acadêmico, mas de forma bem popular eu quero trazer isso para vocês. Cristologia de Aldo, é porque as pessoas naquela época, na antiguidade, na época, pode dizer até dos pais da igreja ou mais para frente, queria estudar Jesus Cristo a partir da sua divindade. E tinha outro lado que só queria apresentar Jesus Cristo da sua humanidade. E Erickson diz e confirma aquilo que está em João, capítulo 1, que Jesus Cristo tem que ser estudado, tem que ser apresentado como homem e como Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra, se esse comentário, se essa palavra fez sentido na sua vida, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe. E se você quiser hypar, eu agradeço desde já. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.